Olá, crianças do sexto ano, aqui é a tia Gabi novamente, tá? Pegue o lápis, a borracha, o livrinho de vocês, tá? Livrinho de ciências, tá? Ó, o livrinho de ciência, página 84 e 85. Vamos fazer as correções do exercício de vocês. Vamos lá. Então vamos lá, galerinha. Pega o livrinho de ciência de vocês, tá? Página 84 e 85. O lápis e a borracha, vamos corrigir, tá? Ciências práticas. Então, na primeira questão, fala assim: legumes são cozidos em água salgada e em água sem sal. Em qual dos casos eles ficaram mais macios? Por quê? Então, a alternativa correta é a alternativa A, na água sem sal, porque não haverá o que a perda de água dos legumes por o que? Osmose. Então, como que acontece esse processo de osmose, tá? Os vegetais. Se você adicionar, por exemplo, vocês estão fazendo uma salada na casa de vocês, né, para o almoço. O que vai acontecer? Vocês vão adicionar sal e vocês percebem que há um excesso de água, né? Então, por que aconteceu? Aconteceu o quê? Esse processo de osmose na célula vegetal lá, tá? Por quê? A água, ela vai passar dos vegetais por meio que hipotônico, que é esse meio aqui, tá? Ela vai sair daqui, passar aqui e vai para o meio que externo, em que tem maior concentração no meio hipertônico, tá? Com a perda de água dos vegetais, a salada ela murcha rapidamente, por isso que ela vai murchar, tá? Ela sai desse meio hipotônico para o meio hipertônico, para o meio externo, certo? Então vamos continuar lá, tá? Então a alternativa correta vocês vão marcar a alternativa A. Na 2 fala assim, uma salada de alface e tomate foi temperada com a solução de vinagre e sal e posteriormente adicionou-se azeite a ela. Após determinado tempo, as folhas de alface murcharam. Olha aqui. Qual é o nome do fenômeno ocorrido? Que falamos, gente, é o processo de quê? Osmose. Então, a alternativa correta é a alternativa D, tá? Então, esse processo que acontece quando vocês, na salada, por exemplo, aqui falamos de alface, ou então tomate, tá? Uma salada da casa de vocês, que vocês fazem, por que que acontece esse excesso, né? As folhas murcham, há esse processo a perda de água desse alimento. Por quê? Acontece por meio de quê? De osmose. Então, vocês marcam essa alternativa. Na 3 fala assim, a membrana plasmática, apesar de invisível ao microscópio óptico, está presente em quê? Em todas as células, seja ela procariontes e eucariontes, tá? Então, a membrana plasmática, ela está presente em todas as células que conhecemos, tá? Procarionte e eucarionte. O que é uma célula procarionte? Que possui organização celular, ou que não possui organização celular, tá? E a célula eucariótica, elas possuem organização celular, ela possui o quê? Uma carioteca que faz proteger o núcleo, tá? Protege o material genético, certo? Então, por isso, vocês vão marcar essa alternativa aqui, tá bom? Então, na 4 fala assim, uma massa foi colocada em um local rico em água, do qual não se conhece a concentração de soluto. Após algum tempo, a célula aumentou de tamanho em virtude da passagem da água por meio da osmose. Nesse caso, podemos concluir que a massa foi colocada em meio que. Vamos entender por que essa massa foi colocada em um local rico em água, ela teve esse aumento de tamanho, né? Aqui, ela foi colocada em um local rico em água. E ela, teve um aumento, tá? De tamanho. Então, foi pelo meio que hipotônico. O que aconteceu? Meio hipotônico. Essa hemácia, tá? Ela ficou o quê? Inchada, certo? Aqui o meio isotônico, ela está o quê? Onde eu tenho entrada, saída de água, ela está normal. Hipertônico, ela está murcha, tá? O excesso de água saiu. E aqui ela está o quê? Com excesso de água dentro da célula, tá? E pode acontecer o quê com essa célula? Ela pode acontecer hemólise, romper por esse excesso de água. Então, o que aconteceu na célula foi o quê? Um processo hipotônico. Se ela aumentou de tamanho, foi um processo hipotônico, tá bom? Então, por meio hipotônico. Tá. Na questão 5, fala assim, algumas partículas não são capazes de atravessar a membrana plasmática da célula. Precisam ser incorporadas de outra maneiras, né? As partículas dissolvidas em água, tais como os polissacarídeos, são incorporados
incorporados à célula. Por quê? Primeiro, o que são os polissacarídeos, tá? Os polissacarídeos são o que? Macromoléculas, moléculas grandes, gigantescas, tá? Como, por exemplo, amido, glicogênio, celulose, tá? Como que acontece esse processo, né, de entrada dessas moléculas grandes, essas macromoléculas? Através de quê? Da endocitose. Endocitose é o que? A entrada de substâncias que pode ser realizada de três maneiras, né? Que é o que? A pinocitose, fagocitose e endocitose, tá? Na pinocitose, o que acontece? A ingestão, tá? De partículas sólidas. Já falo para vocês, partículas sólidas, ela é englobada, tá? Aqui, tá? Englobamento de micro-organismos com bactérias, tá? Pelos leucócitos, glóbulos brancos, as células de defesa do organismo. E o que vai acontecer? Esse englobamento, o micro-organismo é destruído, pois naquela vesícula são lançadas enzimas que degradam as partículas englobadas. Ela vai o quê? Englobar essa partícula e são lançadas para dentro. Na pinocitose ocorre quando que a célula adquire do meio extracelular, que é externo, tá? Esse meio externo, líquidos e algumas partículas como proteínas dissolvidas na água. Ela vai englobar também, tá? Esses partículas, só que vai ser que em líquidos, tá? Ela adquire no meio extracelular líquido aqui. Ela vai absorver, englobar e ser lançada também por vesículas para dentro da célula. Tá, e vai acontecer também o processo de endocitose, que é o quê? Que ocorre o inverso das anteriores que falamos aqui, tá? O que vai acontecer? Forma-se uma vesícula dentro da célula, essa aqui é uma vesícula, forma-se uma vesícula dentro da célula, que leva as partículas residuais por meio extracelular, tá? Essa vesícula vai se deslocando até fundir a membrana plasmática e ser lançada para fora do meio extracelular. Ela sai do meio intracelular para o meio extracelular. Falamos que ela é o que? É o inverso das anteriores, tá? Aqui é absorvida o que? Células sólidas, aqui células o que? Por meio extracelular aqui, né? Líquidas, tá? E algumas partículas líquidas. E aqui ela vai o que? Acontecer o que? Aqui eu tenho uma vesícula e ela vai ser o que? Vai absorver, vai pegar essas partículas residuais no meio externo, no meio interno aqui da minha célula e vai ser lançada, tá? Para fora, certo? Então, voltando lá, a alternativa correta é a alternativa que C, tá? Essas partículas dissolvidas em água, se ela está dissolvida em água, então o que vai acontecer com esses polissacarídeos? Vai acontecer o quê? É o processo de pinocitose aqui, ó. Processo de pinocitose, essas partículas líquidas vai ser absorvida, né, pela membrana, tá? Através de vesículas e ser lançadas aqui para dentro, tá? Dissolvidas aqui na água. Então, as partículas líquidas, aqui, então a partícula líquida vai absorver aqui o canal de pinocitose e vai ser lançada aqui para dentro da célula, tá bom? Aí vamos para a próxima questão de vocês. A questão 6, a osmose é um fenômeno que ocorre quando duas soluções são separadas por uma membrana semipermeável, que permite o fluxo do solvente. O fluxo sempre ocorre do meio, vamos entender este meio. Aqui eu tenho um processo de osmose, né? O processo de osmose é o quê? É a passagem do meio da água do meio de menor concentração, tá? Eu tenho aqui, ó concentração meu soluto, que é o solvente. Esse meio de menor concentração, a água vai passar do meio de menor concentração, tá? De soluto, que é chamado de meio hipotônico, para um meio de maior concentração de soluto, que é meio hipertônico. Então, esse é o processo de osmose. Então, vocês vão marcar a alternativa A, né? Olha aqui, prestem atenção. A água sai deste meio que de menor concentração para um meio de maior concentração. Então, a alternativa correta é a alternativa A, meio hipotônico para o meio hipertônico, tá? Entendendo a questão 7. Atenção na cozinha. Atenção na cozinha. Não é aconselhável temperar com sal ou vinagre, uma salada de verdura ou um pedaço de carne muito tempo antes de consumir. Provavelmente as folhas das verduras ficarão murchas e a carne vai começar a liberar o quê? Muito líquido. Então, baseado nesse texto e seus conhecimentos que vocês estudaram, é correto afirmar que ambos são casos
Ambos os casos ocorrerá o quê? Um processo de osmose. Sabemos que é o quê? O processo de osmose quando o quê? Quando essa liberação de muito líquido, quando as verduras murcham, tá? É esse processo de osmose, em que a célula perderá o quê? Água por ser submetida ao quê? Um meio hipertônico. O que é um meio hipertônico? Esse excesso de água, tá? O meio por exemplo, a água passa dos vegetais, né, que é meio hipotônico, para o meio externo, que é de maior concentração, que é chamado hipertônico, tá? A questão 8 fala assim: a parede celular das células vegetais é formada principalmente por um polissacarídeo constituído por monômeros de glicose ligados entre si. Analise a alternativa a seguir e marque o nome desse componente da parede celular. Então é chamado de quê? Celulose. Esse componente que faz parte da parede celular é a celulose. O que é a celulose? É um carboidrato formado pela junção de grandes quantidades de moléculas de glicose, certo? Vamos para 9. No início da década de 70, dois cientistas, Singer e Nichol, esclareceram definitivamente como é a estrutura das membranas celulares, propondo-se modelo denominado mosaico fluido. Neste conceito, todas as membranas presentes na célula animal e vegetal são constituídas basicamente pelos seguintes componentes. Quais são esses seguintes componentes? Sabemos que o modelo do mosaico fluido, né, que é a célula, é a membrana plasmática, ela é composta de que? Lipídios, tá? Uma bicamada lipídicas e proteína, por isso que essa alternativa correta, a alternativa é, tá? Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula, tá? Beijo!